Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assentai-vos, queridos. Glória a Jesus, glória a Deus. Domingo especial, né? Um domingo que eu tenho certeza marcou a vida do nosso país, marcou. Eu tive uma notícia agora de um irmão que me ligou para mim, que estava participando do encontro com Deus no seminário de Cianorte, aonde o Espírito Santo foi derramado, e as pessoas não queriam sair daquele encontro. Algo assim interessante. Há poucos dias os irmãos se lembram do que aconteceu nos Estados Unidos, né? E eu tenho certeza que o avivamento de Deus está chegando como rios, e está inundando o nosso mundo, está inundando a nossa gente, o povo de Deus. Amém? Você está com o coração preparado para ouvir a palavra? João 3,16. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Me lembro de ter mandado um videozinho a algumas pessoas que eu tenho na transmissão, falando sobre, comentando algo bem rápido sobre João 3,16, mas hoje, meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo me deu mais uma palavra nesse texto, a qual eu quero falar com vocês, que tem tudo a ver com o tema de hoje, com a Páscoa. E por que desse texto? E eu quero falar sobre esse texto a respeito de dos três maiores presentes de Deus para a humanidade. Guarda aí no teu coração, os três maiores presentes de Deus para nós, para a humanidade. Então, vamos ler o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir? Vamos repetir, está aí no telão, vamos lá, lê para mim. Pode falar que vocês sabem. Vamos lá. Porque Deus amou. Amém. Tem umas frases aí no meio, lindíssimas, né? Mas não, o texto todo é lindo. Mas tem algo que nos chama a atenção, particularmente falou comigo, enquanto eu estava lendo esse texto hoje. Assim, se você perceber, na velha aliança, a Páscoa foi instituída exclusivamente para os judeus. Não era um mandamento universal, era algo que as demais nações não se envolviam. A prática da Páscoa era comemorada pelos judeus, e é comemorada já há mais de 3 milênios. Há muitos e muitos anos, os judeus vêm comemorando a Páscoa como um presente de Deus a eles, por ter tirado eles da escravidão do Egito, qual eles já viviam lá, ou passaram por lá, ficaram escravos dos egípcios pelo menos há mais de 400 anos. Então eles têm até hoje, todas as vezes que eles comemoram uma Páscoa, eles comemoram pela gratidão do Senhor Deus ter tirado eles da escravidão do Egito. E eles não têm uma outra forma de agradecer a Deus através de Jesus. Eles agradecem a Deus através de Moisés. Então, queridos, para eles o maior presente que eles receberam de Deus foi a libertação da escravidão egípcia. Então preste atenção comigo, isso acontece na velha aliança, e foi instituída há mais de 3 milênios a instituição da Páscoa, para os judeus, exclusivamente, com exclusividade para os judeus. Já na nova aliança,
a Páscoa, ela é uma comemoração universal, ela não está restrita ou exclusiva aos judeus, é uma comemoração universal, onde o presente é para todos nós. O presente não é só para os judeus, o presente da Páscoa é para todas as nações. Então a Páscoa saiu de uma comemoração restrita judaica e passou a ser uma comemoração de um presente de Deus a nós universal. Então todas as pessoas que quiserem compreender as Escrituras vão entender que a Páscoa é uma comemoração universal. A partir do momento que João Batista, ele olha para Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, ali se começa a instituição da verdadeira Páscoa. Ele está apontando para o Cordeiro de Deus, e não o cordeiro imolado pela lei, e não o cordeiro imolado judaicamente. Ele está falando de um cordeiro universal, de um Deus que amou o mundo, de um Deus que viveu na terra pelo mundo, que foi entregue também para o mundo. Agora, irmãos, a terra já estava prometida para Deus, esse cordeiro, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então você entendeu aqui que existe a Páscoa judaica, aquela Páscoa que Jesus, para eles, não é o cordeiro pascual, e a Páscoa dos cristãos, que comemoram Cristo como o Cordeiro Pascual. Eu chamo de uma Páscoa, a Páscoa judaica, restrita aos judeus, como gratidão por ter saído do Egito, e a Páscoa universal, pelo que entendemos e vemos a prática da Bíblia Sagrada, através do próprio Deus sendo sacrifício para nós, como Cordeiro Pascual. Bom, querido, mas vamos entrar aqui no texto. Qual é a interpretação do texto de hoje a esse respeito? Primeiro, que Jesus não é apenas um presente restrito aos judeus. Olha o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí ele está falando de mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele, aí ele usa a palavra de novo todo, ele usa a palavra mundo, e depois ele usa a palavra todo aquele que nele crê, não pereça, aí ele vai para a eternidade, que é uma das revelações mais profundas da Páscoa. O texto não diz que Deus amou os judeus de tal maneira, o texto não diz que Deus amou um grupo de pessoas de tal maneira. Ele está dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele está incluindo eu, você, no amor dele. A primeira Páscoa que foi instituída por Moisés, e o propósito da Páscoa era judaica, mas quando Jesus veio, o propósito de Deus na nova aliança foi muito mais expansivo, muito maior. Aí ele está dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está expandindo sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, através de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que trouxe-nos uma aliança universal. Na velha aliança, querido, através de Moisés, Deus tira apenas os judeus da escravidão do Egito. Preste bem atenção nisso. Na velha aliança dada por Moisés, o Senhor tira quem do Egito? Os judeus. Tira eles da escravidão do Egito e leva eles para onde? Para Canaã. Que Canaã é essa? Canaã
terrena. Agora, se você olhar na nova aliança, as coisas mudam. Através de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que através da nova aliança, Deus tira o mundo todo da escravidão do pecado. Olha só que interessante, Deus tira a humanidade não de um Egito que está contaminado, mas de um mundo todo que está contaminado. E Deus não salva apenas um grupo de pessoas, mas Deus salva uma nação. Deus salva o mundo através de Jesus, do sacrifício dele. Aí, por último, Jesus vai dizer: mas tem a vida eterna. Então, olha, preste bem atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está dizendo assim, olha, para que aqueles judeus, ou aquele grupo que queira, ou que eu escolhi, tenha vida eterna. Ele está dizendo todo aquele que crê, possa ter a vida eterna. Porque o primeiro presente de Deus, irmãos, que Deus deu para o povo de Israel, era um presente dado por Moisés, terreno e passageiro, é um tempo. Agora o segundo propósito de Deus, a segunda Páscoa, o segundo presente de Deus, através de Jesus, é espiritual e eterno. Glória a Deus. Você está entendendo? A primeira Páscoa, a primeira instituição da Páscoa é judaica, a segunda é cristocêntrica. A primeira tem o propósito de tirar o povo do Egito e levar para Canaã. A segunda tem o propósito de tirar o homem do pecado, do mundo, da escravidão e levá-los para Deus. Você consegue entender isso? Então, qual é o primeiro e maior presente de Deus a nós? Qual é? O amor incondicional do próprio Deus. Esse é o primeiro presente que você ganhou, que eu ganhei, que nós ganhamos de Deus, o amor incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esta palavra tal maneira, João não consegue expressar ela. Então ele está dizendo assim, olha, um amor incondicional. Então o amor que Deus deu para você é o maior presente. É o maior presente. Você ganhou o amor de Deus na tua vida. O amor de Deus é tão grande que João vai dizer, é de tal maneira. Então preste atenção numa coisa. Alguém aqui talvez já tenha pensado desta forma. Eu já cheguei a pensar. Sabe aquele dia que você começa a se sentir desprezível, que você começa a se sentir feio, e que você começa a olhar para você e se sentir indigna, sabe, ao ponto de você colocar na sua mente, ninguém se importa comigo. Quem se importaria comigo? Quem me amaria? Quem poderia chegar para mim e dizer assim, olha, eu te amo? Você começa a imaginar ser esta pessoa, ou talvez você seja esta pessoa que esteja pensando assim. Quem já não olhou para si mesmo e já não pensou assim? Eu sou muito feio, eu sou muito feia, eu sou indigno, ninguém quer eu, ninguém se importa comigo. E você se sentindo esta pessoa. Agora imagina você se sentindo esta pessoa indigna, esta pessoa desprezível, esta pessoa pecadora, e do nada, de repente, surge uma pessoa do teu lado, e a pessoa que se assenta do teu lado, que está do teu lado, é a pessoa mais importante do universo, é a pessoa mais linda do universo, comparado à estrela da manhã, o lírio dos vales, o rei dos reis, o senhor do senhor, o criador do universo.
e esta pessoa chega diante de você, do teu lado, você se sentindo tão para baixo, tão indigna, tão pecadora, e ele vai dizer para você: eu te amo e quero você para mim. Você teria sentimento para explicar isso? Você teria sentimento para entender isso? Foi assim que Deus fez comigo e com você. No momento da maior indignidade minha, sua, nossa, no momento do nosso maior desprezo por causa do pecado, Deus nos fez isso. Sabe, queridos, foi assim que João se sentiu. Sabe por que eu estou falando? Porque a Bíblia diz em João 13:23, que o discípulo a quem Jesus amava se inclinou no seu peito. O discípulo a quem Jesus amava, de repente estava reclinado no peito do homem mais importante do universo. Sabe como explicar, como João poderia explicar tal sentimento? Então passa muitos pontos de interrogação na nossa cabeça. O fato de Jesus deixar o céu de glória, um lugar cercado de glória, de majestade, e agora vir à terra, abraçar o mais miserável pecador, indigno como eu e você, não tem explicação. Não tem explicação. Eu me lembro de um dia estar orando e falando exatamente assim: Deus, eu sou um indigno, eu sou miserável, eu sou pecador. E de repente Deus usar uma pessoa. Deus tem sempre os seus anjos encarnados. Deus usou uma pessoa para chegar do meu lado e falar assim, usar uma palavra profética dizendo: meu servo, apesar de tudo que você disse, eu te amo. Apesar de tudo que você se sente, como você se sente, eu te amo, porque o meu amor é incondicional. O meu amor é mais forte do que a sua rejeição por si próprio. O meu amor é mais forte do que o seu sentimento de fraqueza, de pequenez, de injustiça, de se sentir indigno, miserável. O meu amor vai além de tudo isso. Sabe, querido, e João está vivendo isso. Quando ele escreve esse texto, eu tenho certeza que não foi uma palavra que ele decidiu escrever, foi algo que o Espírito Santo colocou no seu coração, que ele ouviu o próprio Jesus dizer: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, por causa do seu grande amor. É desta forma que João está entendendo. Irmãos, o amor de Deus foi tão grande, que ultrapassou os limites dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há pecado que seja tão forte que a graça de Deus não seja maior. Não há amor que se acabe, que o amor de Deus não comece e dá para você maior condições, maior credibilidade de ser amado. É isto que a palavra de Deus está dizendo. O amor de Deus foi tão forte que ele ultrapassou até mesmo o limite da lei mosaica. Até então, ninguém mesmo poderia quebrar qualquer princípio da lei. Mas o amor de Jesus é tão grande, a graça dele é tão grande, que ele veio, manifestou o seu amor. O que pela lei seria olho por olho, dente por dente, Mateus 5,38. A palavra de Deus diz que o amor de Deus não só anula a lei, mas como também consegue superar essa lei pelo seu tão grande amor. Preste atenção nisso, queridos. Não é que Deus desprezou a lei,
é que perante o amor dele, a lei se sentiu pequena. Não é que a graça de Jesus fosse interpretada errada, é que não há como você se sentir grande diante de um Deus muito maior do que qualquer lei, que mesmo você entendendo que é lei, a lei da graça de Deus é maior. A lei do amor de Deus é maior. Veja que fantástico, o texto está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, olha que palavra interessante, que deu o seu Filho único. Interessante isso, porque em vez de Deus te dar para Jesus, Deus deu Jesus para você. É isso que está dizendo o texto não está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele te deu para Jesus. Não, se Deus desse você para Jesus, nada mudaria. Mas como Jesus foi dado para você, aí tem os mistérios. Você vai entender isso. Agora, por que, irmãos, em vez de Deus dar você para Jesus, Deus deu Jesus para você? Porque quem te amou primeiro foi Ele. Quem te amou primeiro foi Deus. E quem ama primeiro se declara. Quando você amou a sua namorada, o seu namorado, eu não sei quem de vocês se declarou primeiro, mas normalmente assim, eu amei, então eu tenho que caçar um jeito de manifestar o meu amor. Você não vai esperar, você vai manifestar o seu amor. Quando eu olhei para minha esposa, quando ainda jovem, que eu amei, eu não fiquei aguardando uma decisão dela, vamos ver se ela me ama. Eu cheguei para ela e disse assim: olha, eu te amo. Então, querido, o fato de Deus dar Jesus para nós, entregar Jesus para nós, é que o sentimento de amor de Deus por nós foi maior. E quem ama primeiro se declara. Antes de você amar Deus, a Bíblia diz que Deus te amou primeiro e se entregou por você. Por isso que Deus deu Jesus para você. Não é porque você ama Deus, mas é porque Deus te ama, e Deus te faz amar Ele quando o amor dele se manifesta na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu começo a imaginar algo interessante. De repente Deus está no céu com Jesus. Então Deus fala para Jesus assim: eu estou apaixonado por quem? Eu vou usar minha pessoa para não comprometer, mas como se fosse todos vocês. Eu estou apaixonado pelo Nivaldo. Aí Jesus olha para Deus e fala assim: que coincidência, eu também estou apaixonado por ele. Aí Deus e Jesus combinam. Como nós vamos declarar esse amor? Está pegando esse mistério? Como podemos declarar esse amor? O primeiro presente é João 3,16. O primeiro presente é esse. Então escreva João 3,16. Registra isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho certeza que esse texto, eu não tenho dúvida que esse verso foi a mais pura declaração de amor, do grande amor de Deus por tua vida, por minha vida, por nossas vidas. Teve uma reunião no céu, teve Deus declarando para Jesus,
Primeiro Deus diz: eu amo o meu filho, e o filho dele vai dizer: eu aceito esse amor pela humanidade. Então, se você aceita, vai lá e eu vou lá. Amor de Deus, o maior presente, o primeiro maior presente de Deus para a tua vida é o seu grande amor, é o grande amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se fosse eu, ia me alegrar, porque tem muita gente aí achando que não tem ninguém que te ama. Conheci uma jovem, ela chegou para mim e disse assim: pastor, ore por mim porque ninguém me ama. Ninguém me ama, pastor. Eu falei: você está pedindo para orar porque você acha que ninguém te ama para casamento, mas você tem um Deus que te amou para a eternidade. O casamento teu pode existir e pode se acabar, mas o amor de Deus por você, seja quem for, Ele iniciou antes da fundação do mundo e jamais se acabará. Qual o segundo maior presente de Deus a nós? A entrega incondicional de Deus a Jesus por mim e por você. É uma entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A palavra deu também, ela significa entrega, porque Deus entregou o seu Filho incondicionalmente, o homem mais importante do mundo, o Criador do universo, o Rei dos reis, que está rodeado de toda a glória, de toda a majestade, agora é tirado da sua glória, agora Ele sai da tua glória, Ele está na dimensão celestial, Ele está no trono, e agora a Bíblia diz que Ele se torna menor do que os anjos, Ele vem para a terra, Ele vem para o mundo de treva. A Bíblia diz que Ele nasce em uma manjedoura, Ele não nasce em um palácio. Olha, queridos, e a Bíblia diz que se você ler a história, você vai ver que Jesus passa a sua vida pelos caminhos tortuosos. A Bíblia diz que Jesus vai viver sua vida dentro dos barcos, no deserto, sente fome, sente sede, sente frio, sente calor, sente dor, é traído, é preso, é humilhado, e não para por aí. A Bíblia diz que Ele leva uma cruz pesada em seus ombros, tão pesada por causa do meu e dos seus pecados. Jesus está caminhando para o Calvário pela via dolorosa, está levando o peso da cruz, primeiro porque Ele te amou incondicionalmente, segundo porque Ele se entregou incondicionalmente como sacrifício, e Ele sabe que Ele tem que ser esse sacrifício, e Ele sabe da profecia de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que lá no final do Calvário, Ele tem suas mãos e pés furados, é tecido nele uma coroa que sangra, cujo sangue vai esvaindo do rosto para o seu corpo, e não para por aí. A palavra de Deus diz que Ele é pendurado no madeiro. Jesus não termina seus dias dentro do palácio, Ele é pendurado no madeiro, no alto do Calvário, e não para por aí. Uma lança transpassa o seu lado, e Jesus começa a transbordar-se em sangue e água, e a Bíblia diz que lhe deram vinagre, e ali no alto do Calvário, Ele derrama suas últimas gotas de sangue, até dar o seu último suspiro, e morrer por você e por mim. Aí vem a indignação de Deus: por que fizeram isso com meu filho? Se fosse minha filha, se fosse tua filha, teu filho, olha o trupé que você ia fazer. Penduraram meu filho
no madeiro, isso não vai ficar barato. Por que Deus não revidou nem vingou a morte de Jesus? Você entendeu? Você está entendendo? Porque o amor de Deus por nós foi além da nossa maldade, foi além da nossa crueldade. O amor de Deus foi além dos nossos pecados. O amor de Deus foi incondicional por nós. A Bíblia diz em Isaías 53:10, porque Deus agradou moer Jesus. E por que Deus agradou moer Jesus? Pelo grande amor que Ele tem por sua vida. Pastor, alguém fez isso por mim? Fez. E quem é esse homem? É Jesus de Nazaré. Ele te amou incondicionalmente. Agora eu quero entrar aqui num ponto, irmãos, não vou demorar para terminar esta mensagem, mas eu preciso que você entenda isso. Sabe o que é mais triste para Deus? É saber e ver que a humanidade está substituindo o sacrifício dele por negócios comerciais, que movimenta bilhões e bilhões e bilhões. É triste para Deus saber que o sacrifício dele ficou menor do que o coelho e ficou menor do que o chocolate. É errado o coelho, é errado o chocolate? Claro que não. Delícia pura. Mas olha uma coisa interessante. Qual é a figura que mais aparece na mensagem de Páscoa? Eu tive a curiosidade de acompanhar. É a figura da cruz, do coelho ou do chocolate? A figura do ovo, de chocolate e do coelho. A maioria das pessoas, você sabe disso? Porque eu recebi isso. E sei das vossas simplicidades e talvez da minha também. Porque eu sei que isso não atrapalha a minha comunhão com Deus e o meu reconhecimento pelo sacrifício dele por mim. Mas o que você vê primeiro? Um ovo que está sendo quebrado e que sai de dentro desse ovo um coelhinho. Olha, queridos, mais de 1 bilhão de pessoas na terra, durante esse domingo de Páscoa, consumiu mais de 1 trilhão de dinheiro, pensando no que? No comércio. Onde está a mensagem da cruz? Aonde está o cordeiro sacrificial e pascual? Onde está a memória da maioria das pessoas, principalmente das crianças, em relação ao sacrifício da Páscoa, ao sacrifício do cordeiro pascual? Que vão crescer e mais à frente não vão saber nem que existiu uma cruz e um sacrifício. Então começa a entender, quem é o teu maior presente? É o cordeiro pascual, é o sacrifício de Jesus pela minha vida, é o meu segundo maior presente. O amor de Deus é o maior presente, o sacrifício de Jesus também é o maior presente que Deus te deu. Jesus te resgatou naquela cruz, não foi o coelho, não foi o chocolate, quem te resgatou lá foi Cristo Jesus, quem derramou o sangue dele por você lá na cruz. Terminando esta mensagem, qual o terceiro maior presente de Deus a nós? A vida eterna. Então vamos repetir agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O primeiro presente, amor de Deus, cujo amor levou Jesus para ser o nosso Cordeiro Pascual, cujo amor nos libertou para a salvação. Amados, não pereça. É o que está dizendo, não pereça. Você perece se quiser, mas se você deixar o amor de Deus entrar na tua vida, se você deixar que o sacrifício de Jesus te purifique, você não vai perecer, você vai ter a vida eterna. O amor de Deus foi tão grande por nós, que Ele não deu Jesus apenas para restaurar a nossa vida terrena, mas para garantir vida eterna com Ele no céu. Olha que amor é esse, que amor é esse? Você tem sentimento para expressar isso? Como você consegue entender isso? Como eu posso entender isso? Porque Deus me amou de tal maneira, que me amou, irmão. Só o amor de Deus já era muito suficiente, mas Ele também se entregou pelos meus pecados, e me aceitou de volta, e me regenerou, e preparou um céu de glória para mim. Que amor expansivo, que Páscoa é essa? Não é uma Páscoa que você come amanhã, já não existe nem o sabor dela. É uma Páscoa que te leva para a vida eterna, que dura a vida eterna. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao ser ressuscitado, a Bíblia não diz que Jesus venceu só. Não tem um texto na Bíblia que vai dizer assim, Jesus falando assim: eu venci, e agora vocês se virem. A minha parte eu fiz, e agora é o seguinte: mereço o céu, vou voltar para o céu, vou assentar à direita de Deus, vou possuir o trono e a terra que se exploda. É assim que Jesus fez? Quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou sozinho? Matematicamente parece que sim. Mas olha o que a Bíblia diz em Efésios 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que amor é esse? Que graça é essa? Amado, não tem como explicar, é de tal maneira. Agora, ao vencer a morte, o inferno, e assentar nas regiões celestiais com Deus, Jesus não recebe o presente sozinho, não guarda só para Ele, mas Ele divide a glória, esta glória que Ele tem junto do Pai, comigo e com você. A Bíblia diz que Deus nos fez filho dEle e herdeiro com Ele da glória do Pai. Você é herdeiro da glória de Deus. É João capítulo 14, o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Jesus não é egoísta. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Aqui Jesus já está se referindo à vida eterna no céu, partilhada com o povo dele. Você pode ficar em pé?